Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos resolver uma equação exponencial que ao mesmo tempo é uma equação trigonométrica, né? Então veja, vamos relembrar algo interessante no ciclo trigonométrico. Só para a gente pontuar algumas coisas interessantes para a gente relembrar. A caneta está querendo me deixar na mão mesmo estando com tinta. Então veja, eu tenho aqui um ciclo ou círculo trigonométrico, né? Onde o eixo horizontal, o eixo das abscissas, né? É o cosseno de um ângulo X. E o eixo vertical é o seno do eixo X, seno do ângulo X. Bom, vamos pontuar aqui alguns valores notáveis, lembrando que no círculo trigonométrico, o raio do círculo é unitário. Então, essa distância que vai do zero até a extremidade do círculo trigonométrico vale uma unidade. Então, aqui se encontra 0 grau, né? Aqui, π sobre 2. Continuando, aqui é π, ou seja, 180 graus. E chegando nesta parte inferior do eixo vertical, abaixo do zero, né? 3π sobre 2, que no caso é 270 graus. E aqui o ciclo completo, né? Círculo completo, que equivale a 2π, ou seja, 2 vezes 180, que dá 360 graus. Veja que quando eu quero o seno, onde o seno é 1, é positivo, sempre ele vai ter o valor o quê? O seno positivo, né? Seno positivo igual a 1, que eu quero dizer, com valor notável 1 positivo. Ele vai ser π sobre 2. Se o seno for negativo, ele vai, o seno em cima do eixo, né? Do eixo do seno, vai ser menos 1, quando o nosso ângulo, né, nosso arco, nosso ângulo aqui, for 3π sobre 2. Tudo bem? Beleza. Cosseno, mesmo raciocínio, ele vai ser 1 quando for 0 ou 2π, e vai ser menos 1 quando ele for π. Toda vez que ele for π, ele equivale a menos 1 para o cosseno. Então, valores interessantes, né, nos quais a gente vai ter que lembrar para resolver essa questão. Vamos transcrever essa equação, né, aqui embaixo. Uma outra coisa que a gente deve recorrer é o seguinte: é aquela relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte: o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sempre será igual a 1. Nós temos no nosso canal demonstração dessa relação fundamental, caso vocês queiram consultar.
Vamos transcrever a nossa equação aqui para baixo. Então eu tenho 3 elevado a seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 3. Lembrando o seguinte, que nós vamos estar trabalhando no círculo trigonométrico que vai estar nesse intervalo maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π. O que, na verdade, ele está dizendo aqui que este valor de x é um valor que está no ciclo trigonométrico, tudo bem? Beleza. Bom, vamos usar esse artifício aqui, ó, lembrando, vou pegar aqui o cosseno cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, nós já sabemos que vale 1. Lembrando, vou isolar o cosseno, né? Vamos isolar esse cosseno ao quadrado de x. Deverá ser 1 menos o seno ao quadrado de x. O que a gente está fazendo? A gente está remodelando a nossa equação de tal modo que apareça apenas uma função trigonométrica ali. Então é isso que a gente está fazendo. Então, ó, vou substituir no lugar de cosseno ao quadrado de x, vou colocar 1 menos o seno ao quadrado de x. Então eu vou repetir aqui, ó, o 3 elevado a seno ao quadrado de x menos, deixa eu tentar ampliar aqui um pouquinho, eu acho que dá legal aqui, né? Menos, o que é o cosseno ao quadrado de x? É 1, aí eu tenho que usar parênteses aqui, né, pessoal? 1 menos o seno ao quadrado de x. Isso vai ser igual a 3. Legal. Vamos tirar esse parênteses aí agora. Vamos ficar com o seguinte: 3 elevado a seno ao quadrado de x como eu tenho um menos antecedendo o parênteses, eu troco o sinal de tudo que está lá dentro. Menos 1 mais o seno ao quadrado de x. Isso é igual a 3. Vou pegar esse menos 1 e jogar para o outro lado da igualdade, e aí me permita fazer isso automaticamente, já efetuando a operação. Quando eu passo o menos 1 para o outro lado, ele vai somar com o 3. Então 3 mais 1 dá 4. Então, ó, eu tenho aqui a seguinte expressão: 3 elevado a seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 4, né? Acho que deu para acompanhar o raciocínio aí, né? Joguei o menos 1 para o outro lado e adicionei com o 3, né? Ele vai passar para o outro lado somando. 3 mais 1, 4. Legal. Agora, nosso problema maior aqui agora se resume aqui, ó, no 3 elevado a seno ao quadrado de x. Vamos colocar aqui, ó, vamos usar uma variável, né? Vamos fazer uma substituição de variável. Eu posso falar que 3 elevado a seno ao quadrado de x é igual a uma letrinha qualquer. Vou colocar aqui y. Ok? Bom, vamos voltar lá em logaritmo para gente mostrar, né, relembrar do que se trata. O que é resolver
uma equação exponencial. O que é resolver um logaritmo? Resolver um logaritmo é a mesma coisa que resolver uma equação exponencial, guardada as condições de existência do logaritmo. Então veja, se eu tenho, só para relembrar, se eu tenho o logaritmo, um exemplo, tá? De 64 na base 4, isso vai ser igual a uma variável qualquer, né? um valor qualquer que eu não sei, que eu quero encontrar. Então, ó, o logaritmo de 64 na base 4 é igual a A. Aplicando a definição de logaritmo, o que acontece? 4 elevado a A deverá ser igual a 64. Então, 4 elevado a A deve ser igual a 64. Bom, trabalhando com potências de mesma base, né, eu posso transformar o 64 em 4 elevado à terceira potência. Então vai ficar 4 elevado a A é igual a 4 elevado à terceira potência. Nesse sentido, as bases são iguais. Isso quer dizer que o A é igual a 3. Achamos o valor, né, resolvemos um logaritmo que se transformou efetivamente numa equação exponencial. Tudo bem? E o que diz aí a definição? Nós podemos aplicar esse logaritmo nesse sentido como uma função, uma equação exponencial. Eu posso pensar na definição de logaritmo guardando a condição de existência, tá? Então, ó, eu posso dizer o seguinte, que o logaritmo essa é a minha primeira situação, tá? Tem que ficar atento àquela ali. O logaritmo de y na base 3 é igual ao seno ao quadrado de x. Se você comparar, você vai perceber que é a mesma coisa que nós fizemos ali. Por quê? Porque 3 elevado a seno ao quadrado de x é igual a y. Tudo bem? Acho que deu para entender o raciocínio aí, né? Então nós vamos fazer a substituição na nossa equação trigonométrica aqui. Então vamos lá. Eu sei que o seno ao quadrado de x é quem? É o log de y na base 3. Certo? E sei que o 3 elevado a seno ao quadrado de x é y. Então, ó, y mais o log de y na base 3 é igual a 4. Tá, e daí? E daí que eu vou pegar esse y e vou jogar para o outro lado da igualdade, ficando com o seguinte: o logaritmo de y na base 3 é igual a 4 menos o y. Vamos aplicar a definição de logaritmo, né? Lembrando o seguinte, que o logaritmando y, nesse caso aqui, ó, o y, ele está no logaritmando. Existe uma condição de existência de logaritmo, ou seja, o logaritmando tem que ser maior do que zero. E a base tem que ser maior. A base deverá ser maior que zero e diferente de 1, certo? Maior ou igual a zero? Eu acredito que
Só recordando aqui, é maior. A base deverá ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Então a base é 3, tudo bem, está batendo com a condição de existência. O y é um valor que nós não sabemos, então ele tem que obedecer isso aqui, ó. Ele tem que ser um número maior, o y, né? Maior do que 1. O y tem que ser um número maior do que 1. Perfeito. Vamos aplicar a definição aqui de logaritmo, né? 3 elevado a 4 menos x é igual a y, né? 3 elevado a 4 menos y é igual a y. Então, ó, 3 elevado a 4 menos y é igual a y. É a definição de logaritmos que nós usamos aqui. Como o y tem que ser um número maior do que 1, pensa o seguinte, nós temos que substituir aqui de tal modo que a sentença se torne verdadeira. Evidentemente que não é difícil. Ele tem que ser maior do que 1, então não vou colocar 1 aqui. Pense, 2. O y é 2. Então, ó, 3 elevado a 4 menos 2, será que é igual a 2? De forma alguma. E se por acaso eu fizer assim, ó, 3 elevado a 4 menos 3 é igual a 3. Olha como é que é tranquilo. Nesse caso eu tenho 3 elevado a 1, que é igual a 3. Isso é uma sentença verdadeira, né? Isso é uma sentença verdadeira. Por quê? 3 elevado a 1, realmente, 3 é igual a 3. Isso serve para nós, né? Essa igualdade, ela serve para nós, portanto, o nosso y é realmente o 3. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa equação lá, que nós fizemos a substituição da variável, que é 3 elevado a seno ao quadrado de x igual a y, nós não fizemos essa substituição. Considerando que o y é 3, eu posso afirmar que 3 elevado a seno ao quadrado de x é igual a 3. E daí, a gente conclui o seguinte, qual é o expoente que eu tenho aqui no 3? Qual o número que eu vou elevar o 3 que vai dar o próprio 3? Evidentemente que o expoente vai ser 1 aqui, ó. Então, eu concluo aqui nessa equação exponencial, na qual eu tenho um expoente que é uma função trigonométrica, né? Eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1. Porém, eu quero encontrar o valor de x. Perceba, quando eu passar o 1 para o outro lado, olha o que vai aparecer. Seno ao quadrado de x menos 1 é igual a 0. Se vocês se esforçarem um pouco, vocês verão aqui a diferença entre dois quadrados. Pense no seguinte, seno ao quadrado de x, esse primeiro está elevado ao quadrado. O 1 está elevado ao quadrado? Sim, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Então eu posso considerar isso aqui como sendo o produto da soma, a diferença entre dois quadrados, que é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. Então nós vamos resolver aqui, ó, o seno de x é o produto da soma pela diferença de dois termos. Seno de x, seno de x mais 1 vezes o seno de x menos 1. Ok, isso deverá ser igual a 0. Acompanhando o raciocínio, contudo, nós temos o seguinte, nós temos dois fatores sendo multiplicados e uma igualdade igualando-se a 0. Esses dois produtos têm que ser igual a 0. Isso só ocorre se acontecer o seguinte, se o seno de x mais 1 for igual a 0, ou se o seno de x menos 1 for
igual a zero. Aí a sentença realmente vai ser verdadeira. E aí a gente vai resolver. O seno de x, nesse caso aqui, é igual a menos 1. E nesse outro caso, o seno de x, vou passar o menos 1 para o outro lado, vai ficar 1. E qual é o valor aí de x quando o seno de x for menos 1? Basta você olhar aqui, ó, para o seno ser menos 1, aqui ele é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo, certo? Para ele ser mais 1, ele deverá ser o quê? Π sobre 2. E para ser menos 1, ele será o quê? 3π sobre 2. Então, ó, a solução para nós aqui, ó, quando o seno de x é menos 1, o nosso x equivale a 3π sobre 2. E quando o seno de x for 1, o nosso x equivale a π sobre 2. E aí a gente pode dar a solução dessa equação trigonométrica da seguinte forma. A nossa solução vai ser o seguinte: π sobre 2, ponto e vírgula, 3π sobre 2. Esses são os dois valores para x nessas condições. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido. Se isso aconteceu, deixa o seu like, compartilhe, e se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, e até a próxima videoaula.